Fragmentos do itinerário contemplativo da história da Sagrada Paixão do Padre Luís de La Palma. Entre a injustiça dos homens e o amor do Redentor, a condenação de Cristo e o fim de Judas. Durante a noite em que permaneceu nas mãos daqueles que o insultavam e o maltratavam, o Salvador suportou escárnios e violências. Contudo, seus pensamentos não eram de vingança ou amargura, mas de paz. Nenhum poder humano era maior que o seu. Ainda assim, ele se entregava livremente por amor a Deus e aos homens. Embora sua santíssima humanidade experimentasse tristeza, seu amor era tão ardente que o levava a desejar as injúrias e a aceitar os sofrimentos como parte da obra da redenção. Assim, aquela noite de dor tornou-se, paradoxalmente, motivo de consolação para o seu coração. Jesus sabia que fora enviado ao mundo não como juiz, mas como Salvador, para que o mundo fosse salvo por meio dele. Em obediência ao Pai, dedicou-se inteiramente à missão recebida. Pregou o Evangelho, revelou o nome de Deus aos homens e rezou pelos discípulos. Com profunda humildade, chegou a lavar-lhes os pés após a ceia, demonstrando o amor e o serviço que caracterizam sua missão. Também se ofereceu em sacrifício por aqueles que o Pai lhe confiara, cuidando para não perder nenhum deles. Entre todos, a perda de Judas foi uma das dores mais profundas de seu coração, pois também ele lhe fora confiado. Mesmo tendo tentado ganhá-lo de muitas maneiras, Cristo teve de permitir que ele seguisse sua própria dureza de coração para que se cumprissem as Escrituras. O amor do Senhor pelos homens estava unido ao amor pelos sofrimentos que deveriam trazer a salvação do mundo. Desejava ardentemente cumprir a vontade do Pai, tanto que falou de um batismo que precisava receber, referindo-se à sua paixão. Seu desejo de realizar essa missão era tão intenso que cada hora parecia longa diante da expectativa de consumar a redenção. Por isso, ao entrar em Jerusalém para padecer, permitiu ser recebido com alegria e aclamações, como quem caminha voluntariamente para o sacrifício. Seu amor era maior que sua dor. Ele amou muito mais do que sofreu. Mesmo em meio às injúrias e golpes, contemplava com alegria o mundo renovado pela redenção e os homens transformados pelo fogo da caridade. Assim, Jesus suportou as humilhações com mansidão e fortaleza, oferecendo tudo ao Pai, cuja glória e recompensa eterna superariam todas as ofensas sofridas. Amanheceu a sexta-feira, um dia trágico para aquele povo ingrato que havia cometido um grande pecado ao condenar o Salvador. Contudo, para os séculos futuros, foi um dia de graça e redenção, pois nele o Senhor destruiria o pecado, redimiria o mundo e abriria novamente as portas do céu. Na noite anterior, na casa de Caifás, os sacerdotes haviam decidido reunir logo pela manhã um novo concílio pleno no local habitual. Queriam dar aparência de justiça ao julgamento e conduzir o processo de modo mais formal, para convencer o povo e confirmar a decisão de condenar Jesus à morte, entregando-o ao poder romano. O Senhor foi tirado do cárcere e levado pelas ruas, cercado por guardas, entre gritos, desprezo e zombarias. Estava gelado de frio, com o rosto desfigurado pelos golpes, pelas cuspidas e pelos arrancões de barba e cabelo. Sua face estava coberta de hematomas e sangue seco. A notícia chegou aos ouvidos da Santíssima Virgem. Ao saber que seu filho era conduzido diante do conselho, seu coração foi transpassado de dor. Ela saiu de seu recolhimento, acompanhada por Maria Madalena, pelas santas mulheres e por São João. No íntimo de sua alma, oferecia o Filho ao Pai Eterno, com profunda caridade, unindo ao sacrifício
o próprio coração cheio de amargura, mas obediente à vontade divina. Diante do conselho, Jesus foi desatado para responder às perguntas. Perguntaram-lhe: se tu és o Cristo, dize-nos. Conhecendo seus corações, o Senhor respondeu com serenidade: se eu vos disser, não acreditareis, e se eu vos apresentar argumentos ou vos interrogar, não me respondereis, nem me libertareis. Mesmo assim, não deixou de testemunhar a verdade e declarou: em verdade vos digo, vereis o Filho do Homem sentado à direita do poder de Deus. Então insistiram: tu és o Filho de Deus? Jesus respondeu com firmeza e mansidão: tu o dizes, eu o sou. Com essas palavras, os sacerdotes julgaram ter encontrado motivo para acusá-lo e decidiram levá-lo a Pilatos para que executasse a sentença. Jesus foi conduzido até o governador romano por uma grande multidão, formada por juízes, anciãos, escribas e sacerdotes, todo o conselho reunido. Eles mesmos o levaram a Pôncio Pilatos para apressar o processo, garantir a condenação e pressionar o governador a executar a sentença. Atuavam ao mesmo tempo como juízes, acusadores e instigadores do povo. Amarraram novamente as mãos e o pescoço do Senhor com cadeias de ferro e o conduziram como um criminoso já julgado pela autoridade religiosa, entregando-o à jurisdição civil para que fosse executada a pena. Era Caifás, o sumo sacerdote, quem formalmente o entregava aos gentios. Enquanto isso, Judas Iscariotes começou a perceber a gravidade do que havia feito. Talvez não tivesse imaginado que a malícia dos sacerdotes chegaria ao ponto de desejar realmente a morte do Salvador. Ao ver que Jesus fora condenado e levado a Pilatos para ser executado, foi tomado por profunda angústia. O demônio que antes o cegara, agora o perturbava com desespero. Sua dor, porém, não era um verdadeiro arrependimento diante de Deus, mas uma tristeza desesperada ao reconhecer o enorme erro cometido. Tentou então desfazer o acordo, devolvendo o dinheiro da traição, e declarou: pequei, porque entreguei à morte um homem justo e inocente. Os sacerdotes, porém, rejeitaram sua confissão e responderam friamente: se tu pecaste, isto é contigo, que nos importa isso a nós? Percebendo que não poderia desfazer o que fizera, Judas lançou as moedas no templo e saiu tomado pelo desespero. Incitado pelas forças infernais, foi e se enforcou, e seu corpo acabou por romper-se, fato que se tornou conhecido em Jerusalém. Sua história permanece como um triste contraste com a misericórdia do Senhor. Mesmo sabendo da traição, Jesus lhe havia lavado os pés. Ainda assim, Judas não confiou na misericórdia divina e se deixou vencer pelo desespero. Jesus: uno o meu sofrimento ao teu. Recebe tudo por amor e pela salvação das almas. Amém.